Quando abri os olhos, a primeira coisa que vi foi uma luz deslumbrante que abrangia todo o meu campo de visão, me deixando vesgo de tanto olhar. Depois que minha visão se ajustou, percebi uma jovem loira olhando para mim. Ela era uma linda garota. Não, uma mulher. Quem é ela? Pensei. Ao seu lado estava um jovem da mesma idade, com cabelos castanhos e um sorriso desajeitado. Ele parecia forte e orgulhoso, com uma musculatura impressionante. Com cabelos castanhos e aparência de teimoso, eu deveria ter reagido negativamente ao vê-lo, mas, para minha surpresa, não senti nenhuma repulsa. Seu cabelo devia ser pintado. Era um tom de castanho bem chamativo. A mulher me olhou com um sorriso caloroso e falou. Suas palavras soaram estranhas e indistintas. Ela estava falando japonês? O homem disse algo em resposta, e seu rosto parecia menos tenso, mas eu ainda não entendia nada do que ele falava. Uma terceira voz entrou na conversa, mas eu não conseguia ver quem falava. Tentei me levantar para descobrir onde estava e perguntar quem eles eram. Mesmo sendo um recluso, eu sabia conversar com as pessoas, mas tudo o que consegui foi nada além de gemidos. Não conseguia mexer o corpo. Podia mover os dedos e os braços, mas não conseguia me sentar. O homem de cabelo castanho falou novamente e, de repente, se inclinou e me pegou. Isso era absurdo. Eu pesava mais de 100 quilos. Como ele podia me levantar com tanta facilidade? Talvez eu tivesse perdido peso após ficar em coma por algumas semanas? Afinal, foi um acidente bem feio. Eu poderia ter perdido alguns membros. Durante o resto do dia, só conseguia pensar em uma coisa. Minha vida vai ser um inferno. Vamos pular um mês. Pelo visto, eu renasci. A realidade da minha situação ficou realmente clara. Eu era um bebê. Confirmou-se depois que fui pego no colo e vi meu próprio corpo. Mas por que ainda tinha todas as memórias de minha vida anterior? Não é que eu estivesse reclamando, mas quem imaginaria alguém renascendo com todas as memórias, além da veracidade daquela decepcionante realidade? As duas primeiras pessoas que vi deviam ser meus pais. Se tivesse que adivinhar, diriam que tinham 20 e poucos anos. Claramente mais jovens do que eu em minha vida passada, no mínimo. Meu eu, de 34 anos, os trataria como crianças. Eu estava com inveja por terem conseguido fazer um bebê na cidade. Desde o começo eu percebi que não estava no Japão. O idioma era diferente e meus pais não tinham traços faciais japoneses. Eles usavam o que parecia ser um tipo de roupa antiquada. Não havia eletrodomésticos. Uma mulher vestida de empregada aparecia e limpava tudo com trapos. Os móveis e utensílios de cozinha eram rusticamente feitos de madeira. Onde quer que fosse, não parecia ser uma nação desenvolvida. Nem tínhamos iluminação elétrica, só velas e lâmpadas a óleo. Talvez meus pais fossem tão pobres que não podiam pagar a conta de luz. Mas qual a real probabilidade disso? Como tinha uma empregada, imaginei que deviam ter dinheiro, mas talvez ela fosse irmã do meu pai ou da minha mãe. Isso não seria tão estranho. Ela ao menos ajudava nas tarefas de casa, certo? Eu queria poder retornar e fazer tudo de novo, mas assim, uma família pobre demais para pagar por serviços básicos não era o que tinha em mente. Mas meio ano passou. Depois de 6 meses ouvindo meus pais conversarem, comecei a aprender um pouco do idioma. Minhas notas em inglês nunca foram ótimas, mas é verdade que usar a língua nativa pode dificultar o aprendizado. Ou talvez, graças ao meu novo corpo, meu cérebro estivesse mais apto a aprender. Senti como se tivesse um talento em comum, para lembrar das coisas, talvez por ser muito jovem. Mais ou menos nesse tempo, também aprendi a engatinhar muito bem. Ser capaz de se mover era maravilhoso. Nunca fiquei tão agradecido por ter controle do meu corpo. Sempre que você desvia o olhar, ele vai para algum lugar, disse minha mãe. Ei, pelo menos ele está bem saudável, respondeu meu pai, observando-me enquanto eu engatinhava. Eu estava preocupada, já que ele nunca chorou desde que nasceu. Ele nunca chorou nenhuma vez, não é? Eu não choramingava quando estava com fome. Quando lamentava, era por tentar e sempre falhar em não sujar as calças. Mesmo só engatinhando, tinha aprendido bastante para me movimentar. Descobri que este era definitivamente o lar de uma família rica. A casa era uma estrutura de madeira de 2 andares, com mais de 5 quartos individuais, e tínhamos uma empregada. No começo, pensei que fosse minha tia, ou algo assim, mas, dada a sua atitude com meus pais, duvidei que fosse da família. Nossa casa ficava no interior. Além das janelas havia uma pacífica paisagem de campos. As outras casas eram poucas, apenas 2 ou 3 entre os campos de trigo. Vivíamos no meio do nada. Não via cabines telefônicas ou postes de rua. Talvez não houvesse central elétrica nas proximidades. Ouvi dizer que em alguns países os cabos de energia eram subterrâneos, mas se fosse o caso, era estranho que nossa casa não tivesse eletricidade. Este lugar era tão ultrapassado. Isso me irritava, pois estava acostumado com o conforto da civilização moderna. E aqui estava eu, renascendo e morrendo de vontade de pôr as mãos em um computador. Mas tudo mudou numa tarde. Com as coisas que podia fazer sendo limitadas, decidi admirar a paisagem. Subi em uma cadeira como sempre fazia para espiar pela janela, e então arregalei os olhos.
Meu pai estava no quintal manuseando uma espada. O que ele estava fazendo? Ele tinha idade suficiente para saber disso. Esse era o tipo de pessoa que meu pai era, um nerd viciado em fantasia. Diante do meu espanto, comecei a escorregar da cadeira. Minhas mãos, pouco desenvolvidas, agarraram a cadeira, mas não pude suportar meu peso, não com o enorme peso da minha cabeça, e caí. Bati no chão com um baque e imediatamente ouvi um grito alarmado. Vi minha mãe deixando uma braçada de roupas cair, seu rosto empalidecendo e sua mão indo à boca. Rudy, você está bem? Ela correu até onde eu estava e me pegou. Quando encontrou meu olhar, sua expressão ficou aliviada, então acariciou minha cabeça. Está tudo bem, viu? Epa lá, moça, pensei. Cuidado com a minha cabeça, acabei de bater essa coisa. Dada sua aparência de pânico, devo ter sofrido uma queda feia. Eu caí batendo a cabeça. Talvez ficasse permanentemente estúpido. Não que isso fosse fora do normal. Minha cabeça latejava. Tentei alcançar a cadeira, mas não consegui reunir forças. Minha mãe agora não parecia tão nervosa, então eu não devia estar sangrando nem nada do tipo. Foi uma simples queda ou algo assim, era o mais provável. Ela olhou cuidadosamente para minha cabeça. Sua expressão sugeria que, ferido ou não, estava levando isso muito a sério. Por fim, descansou a mão sobre minha cabeça. Só por segurança, disse, que esse poder divino seja de nutrição satisfatória, dando a quem perdeu suas forças a força para se reerguer. Cura. Mas que diabos? Essa era a versão deste lugar de dar um beijinho para tudo melhorar? Ou ela era outra nerd louca por fantasia como meu pai, que não parava de balançar espadas? Era como um lutador, casando-se com uma clériga? Mas enquanto pensava nisso, a mão de minha mãe começou a brilhar com uma luz suave e a dor na minha cabeça sumiu na hora. E lá vamos nós, disse ela. Sarou. Você sabe, a mamãe costumava ser uma aventureira bem famosa. Sua voz soou com orgulho. Minha mente girou com a confusão. Vários termos começaram a girar nela. Espadas, lutadores, aventureiros, curas, encantamentos, clérigos. Sério, o que acabou de acontecer? Meu pai, ouvindo o grito anterior de minha mãe, enfiou a cabeça pela janela. O que houve? Perguntou. Ele estava suando, provavelmente por ter balançado a espada o tempo todo. Querido, você precisa prestar mais atenção, disse minha mãe. Rudy conseguiu subir na cadeira. Ele podia ter ficado gravemente ferido. Meu pai parecia mais calmo. Ei, garotos são garotos, e nosso garoto tem muita energia. Esse tipo de morde e assopra era comum entre os meus pais, mas desta vez minha mãe não iria apenas recuar, provavelmente por causa de como bati minha cabeça. Querido, ele ainda não tem nem 1 ano. Mostrar um pingo de preocupação te mataria? É como eu disse, cair, tropeçar e ficar com inchaço ou contusão é como as crianças crescem e amadurecem. Além disso, se ele se machucasse, você poderia curá-lo. Eu só estou preocupado com o caso dele acabar se machucando tanto que eu não consiga curar. Ele vai ficar bem, disse meu pai com segurança. Minha mãe me apertou com mais força. Seu rosto estava ficando vermelho. Você estava preocupada desde o começo por ele não chorar nunca. Se ele é esse tipo de pirralho, então vai ficar tudo bem, falou meu pai, e então se inclinou para beijar minha mãe. Certo, vocês dois aí, vão para um quarto, ok? Depois disso, meus pais me levaram a outro quarto, me colocaram na cama e subiram as escadas pensando em fazer um irmãozinho ou irmãzinha para mim. Eu poderia afirmar isso, já que podia ouvir rangidos e gemidos vindo do 2º andar. Acho que talvez houvesse vida além de internet. E também magia? Após tudo isso, prestei muita atenção às conversas que meus pais tiveram. Notei eles usando várias palavras desconhecidas. A maioria eram nomes de países, regiões e territórios, todos claramente nomes próprios que nunca tinham ouvido antes. Não queria tirar conclusões precipitadas, mas a essa altura isso só podia significar uma coisa. Eu não estava mais na Terra, estava em um mundo diferente. Um mundo com espadas e feitiçaria. E me ocorreu uma ideia. Se vivesse neste mundo, também poderia fazer todas essas coisas. Afinal, esse era um lugar de plena fantasia, que não obedecia às mesmas normas de bom senso da minha vida passada. Poderia viver como uma pessoa normal, fazendo o que seria normal neste mundo. E, onde tropeçasse, poderia levantar, limpar a poeira e seguir em frente. Meu antigo eu morreu cheio de arrependimentos, frustrado com sua imponência e por nunca ter conquistado nada. Mas agora eu sabia todos os erros que cometi. Com todo o conhecimento e experiência da minha vida passada, finalmente poderia fazer isso. Finalmente poderia viver plenamente.